Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vou acompanhar com vocês aqui a live de hoje. Só colocando aqui. Boa noite, Gil. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite para quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Diva Oliveira, da Diva Confeitaria Festiva e Afetiva, né? E eu ajudo mulheres, né, a ganhar de 3 a 5 mil reais por mês através do meu método, que é o método Bolos Afetivos. E nós estamos numa sessão de lives essa semana e a próxima semana, para a aula de revelação que vai ocorrer no dia 23 de março, às 20 horas, aonde a gente vai abrir o nosso curso, Método Bolos Afetivos, aonde nós vamos estar contando, né, tudo que tem dentro do curso para que você tenha a sua independência. E o tema da live hoje, né, devo, né, sair do emprego para empreender na confeitaria? É um tema assim um pouco polêmico, né? Mas eu vou contar aqui, conversar um pouco com vocês, e tendo dúvidas, pode deixar nos comentários, ou tem uma caixinha de pergunta com um ponto de interrogação. Só vocês deixarem ali, caso eu não veja nos comentários, ao final da live eu pego todas as perguntas e respondo a todos vocês. Boa noite, chefe Cozinha, seja bem-vindo aqui a nossa live. Tomar aqui um pouquinho de água. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. E o tema de hoje, né, devo sair, né, do emprego, né, a carteira do CLT, né, um emprego de carteira assinada para empreender na confeitaria? Eu não tenho uma resposta para dar para você, que você deva sair ou não sair, né? Eu posso falar muito da minha experiência pessoal, né? Porque eu passei basicamente por isso, e eu posso falar do que eu sugiro, né, estar fazendo. Agora, a decisão final sempre vai ser de vocês. E por que eu escolhi esse tema, né? Só diminuir um pouquinho aqui o ar-condicionado, porque hoje está um pouquinho frio aqui. Consegui aqui diminuir. Opa, diminui ali. Foi demais. E por que eu escolhi esse tema hoje, né? Se devo sair do emprego para empreender na confeitaria? Porque existe muito esse dilema, né? Você tem geralmente o emprego de carteira assinada, né? O CLT, você tem o horário para entrar, horário para sair, tem que cumprir aquela carga horária, né? Muitas pautas, às vezes, não é aceito mesmo com justificativa. Você, às vezes, tem filhos ou está doente e você quer levar ao hospital, ou reunião escolar e não consegue por causa daquele horário ali engessado que você tem de trabalho, ou você não está satisfeito com o salário que você está recebendo, ou até mesmo você não está feliz, né, com o serviço que você está fazendo, né, com aquela profissão em si, né? E eu devo largar? Não, me deu a louca hoje, não quero mais, larguei e vou começar na confeitaria. Por que eu estou falando confeitaria? Porque é o ramo que eu trabalho hoje e é onde eu posso exemplificar da melhor forma para vocês, né? Não, aí eu já digo de cara assim que não, isso é loucura. Não dá para fazer nada sem pensar, né? Sem planejar, né? Sem planejamento, porque a gente tem que pensar não só no hoje, mas no amanhã também, né? E vou exemplificar aqui o meu caso em específico. Boa noite, Andréia. Boa noite, Luzinete, Kellen, Zilda. Sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa live, nessa maratona de live do método Bolos Afetivos.
e que o tema hoje devo, né, sair do emprego para empreender na confeitaria. Do emprego que eu falo é da carteira assinada do CLT, contando um pouco da minha experiência, né? Eu sempre tive a confeitaria e a cozinha em si como um hobby, né? Como um prazer para mim, eu sempre gostei disso. E além disso, eu sempre gostei muito, né, de fazer cursos, né? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, isso é uma coisa minha, né? E eu, além de pegar livros de receitas, né, para procurar uma receita para fazer, quando eu não trabalhava com isso, né, e eu queria coisas novas, queria aprender, assistir receitas em programas de televisão, Ana Maria Braga, Palmirinha, né, Isamar Amâncio, provavelmente, não sei se vocês conhecem ou não, essas confeiteiras culinaristas, né, que estavam presentes na televisão, agora na 2000, 2010, né, e também na década de 90, enfim. E eu sempre gostei de aprender coisas novas. Então, para mim, sempre foi um prazer, quando eu tinha um tempo livre, tá tendo um curso ali de ensinar a fazer recheio. Eu ia lá e fazia. E, assim, às vezes eu colocava em prática, às vezes eu não colocava em prática. E quando eu decidi, de fato, né, de que eu não estava feliz, né, com o que eu estava trabalhando no momento, né, eu comecei, né, já a me programar, né, porque eu não queria permanecer naquilo que eu estava fazendo, mas também eu não sabia em que eu queria trabalhar, né, em qual área eu desejava trabalhar. Não era claro para mim isso, porque eu tinha a confeitaria, o bolo, para mim nem era confeitaria, né, era fazer bolos, fazer doces, apenas como um passatempo, como um hobby, né, e que eu gostava e que eu praticava com prazer, né, para amigos, para familiares. E eu comecei, né, quando eu não estava mais satisfeita com aquilo que eu estava fazendo, eu comecei a primeiro me programar, a fazer uma reserva financeira, né, porque se eu não queria mais permanecer, né, naquele emprego, naquela função, né, eu tinha que, antes de tudo, para sair, né, ter uma reserva financeira. E isso eu já vinha fazendo há alguns anos, né? E quando eu vi que não era realmente aquilo, eu me esforcei mais ainda, né? Me programei para ter uma reserva um pouco maior, né? Para poder parar e ver de fato o que eu queria fazer, né, da vida. E por coincidência ou não, né, essas coisas acontecem, eu acabei sendo mandada embora, né, da empresa que eu trabalhava. Era uma empresa pública, mas eu prestava serviço por uma empresa terceirizada. E aí mudou a empresa terceirizada, né, essa empresa terceirizada mandou todos os funcionários embora e a empresa nova não contratou esses funcionários que estavam e contrataram novos. E para mim isso foi a deixa, né, eu falei assim, esse é o momento. Mas eu ainda estava muito em dúvida. Será que eu coloco aquilo que eu sempre fiz, sempre tive vontade de fazer na vida, né? Sempre tive vontade não, na verdade, aquilo que eu sempre fiz por prazer, para família, para amigos, né? Eu transformo isso numa profissão, né? Depois de ter feito faculdade, pós-doutorado, várias especializações, né? Ter feito intercâmbio e bateu aquela pulguinha, né? Aquele medo de escutar o que os outros falam, né? E a gente às vezes leva isso em consideração e muitas vezes não devemos levar, né? Porque quem fala às vezes não paga suas contas, né? E você não tem que então levar isso em consideração, de ouvir assim, você vai trocar uma faculdade de não sei quantos anos, pós-graduação, MBA, né, para fazer bolinho, para trabalhar com docinho, né, sempre utilizando esse diminutivo, né? E eu falei assim, eu vou para uma segunda opção, né, que eu imaginava, né, ser viável para mim. Eu fui fazer alguns cursos para me especializar, né, na confeitaria, logo que eu tinha interesse em trabalhar com isso. E também fui fazer cursos para concurso, né, para prestar concurso,
né? E logo eu vi, uns 4, 5 meses depois, que não era aquilo que eu queria. Eu não queria prestar concurso, né? Nunca quis quando eu me formei, e 20 anos depois também não era isso. E eu falei assim, não, eu vou fazer aquilo que eu quero, né? E que eu sei que eu sou capaz de fazer, né? E que é possível, e eu vou mostrar, não primeiro para mim que eu posso, e segundo para você, ou seja, para os outros, que eu posso e eu faço bem isso. Durante um ano, né, eu fiz vários cursos para me especializar, né, porque logo que eu queria transformar um hobby numa profissão, eu tinha que trazer um produto de qualidade para quem fosse adquirir ele. E esse é o primeiro pensamento que vocês têm que ter, né? Se eu quero, né, não estou feliz, né, com o CLT, com a minha carteira assinada, e quero passar a empreender, né, ser uma pessoa jurídica, trabalhar por conta própria, né, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que me especializar, né? Eu não posso, né, ficar apresentando produtos que não tenham qualidade, que não tenha uma relevância para que aquele cliente que comprou a primeira vez, né, compre a segunda, a terceira e seja uma compra recorrente. Então, primeiro de tudo, falando da confeitaria, não é pegar uma receita da internet, uma receita de um curso, né, e fazer e vender. Porque receitas, né, eu não estou aqui, o meu método, né, que é o método Bolos Afetivos, onde eu ensino mulheres a ganhar de 3 a 5 mil reais, né, o que tem menos relevância dentro do meu método, na verdade, são as receitas. Por que eu digo isso? Mas, Diva, você diz que as receitas não são tão importantes? Sim, eu afirmo para você, né? O que vai te fazer, né, ganhar de 3 a 5 mil reais ou muito mais do que isso, né? Essa é a proposta, né, que eu passo, né, para os meus alunos e para os futuros alunos, né, é aprender, né, a administrar como um todo, a gerir, né, desde o momento em que o cliente entra em contato com você, né, desde o momento em que você entende o que o seu cliente quer e não o que você deseja, né? Você está ali para servir, né, ao seu cliente, claro que dentro da sua proposta de trabalho, né? Você tem que entregar um bolo gostoso? Não, bolo gostoso é o básico, né? Qualquer produto alimentício tem que ser gostoso, né? Além de gostoso, você tem que oferecer para o seu cliente, né, um produto, né, que faça com que ele, né, tenha experiências que ele não vai ter comprando um bolo de uma outra confeiteira, de uma padaria ou de uma delicatessen, né, mas que ele queira voltar até você e comprar. E como que você consegue fazer isso? Como que você consegue essa fidelização dele? Isso tudo você precisa, né, estudar, né? E quando eu falo estudar, não é apenas fazer cursos, né, para aprender receitas, mas para aprender a técnica, né? Aprender a lidar, a administrar isso, né? Não só administrar as finanças, mas administrar também, né, esse relacionamento que você vai ter com o seu cliente e que com o passar do tempo, né, esse seu cliente vai passar a ser um vendedor seu, porque ele vai te ele vai estar falando de você, né, para amigos, para familiares. Olha, seu aniversário está chegando, compre o bolo da Diva Confeitaria, porque o bolo dela, olha, é excepcional. Compre o bolo de fulaninho de tal, porque você não vai se arrepender. E aí ele não passa mais a ver o preço do seu produto. Isso é muito importante. Ele passa a ver o valor do seu produto. E aí ele não vai questionar isso. E o que isso tudo, né, tem a ver, né, em você sair do emprego e vir trabalhar por conta própria, vir trabalhar na confeitaria, né?
você vai estar, a partir desse momento, né, conhecendo a estrutura, né, de outras empresas, né, que têm a mesma característica, né, de trabalho e também de produto que é sua, como que ela faz, né, como que ela conseguiu, né, ter uma quantidade de clientes X, né, como que ela consegue a fidelização, né, como que ela consegue reproduzir, né, um bolo não só na aparência, mas na textura, né, durante meses, anos, né, sem cair a qualidade desse produto. Isso tudo é muito importante. Então, assim, você tendo a receita em si, você vai precisar, primeiro de tudo, saber, né, qual é a função, né, de cada ingrediente que está ali presente na sua receita. Porque no momento que você sabe, né, a função de cada ingrediente, você vai conseguir fazer alterações, modificações, né, nessa receita. Né? Você vai conseguir criar uma receita própria sua, né, que tenha características únicas. Porque se você sabe que uma determinada... Um exemplo, um bolo de chocolate, né? Tem milhões de bolos de chocolate. Bolo de chocolate feito com água morna, água quente, bolo de chocolate feito com creme de leite, feito com leite, feito com café, apenas utilizando café, né? Então tem várias receitas e outros ingredientes que podem ir naquele bolo, né? Aquele bolo mais úmido, mais denso, aquele bolo mais esfarelento, aquele bolo mais suculentozinho, mais bem úmido, parecendo um brownie, né? E isso tudo você vai saber como, né? No momento que você sabe a função do ingrediente que está ali presente na sua massa, né? E isso é o que? É estudando, é lendo. Eu sei que muitas vezes bate aquela preguiça, né? Ai, gente, vou ter que pegar esse material daqui, ler, estudar, fazer um resumo, né? Eu vou ter que pegar esse material daqui depois e colocar em prática, né? Ver se dá certo com os materiais que eu tenho acesso, não só materiais, eu digo os insumos, os utensílios, sim, né? É como se você estivesse entrando na escola novamente. Você está ali no ensino médio, ou você está no ensino fundamental, ou você está na faculdade, na graduação. Qualquer profissão que você queira sair e ir para outra, né, empreendendo ou estando no CLT, você tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? A todo momento tem informações novas, tem conteúdo novo. E se você não se atualiza, né, o seu vizinho, a sua vizinha, né, vai passar na sua frente. Então, assim, primeiro de tudo, não dar aquela louca, opa, pedir a demissão, sair, né, e vou começar a vender bolo. Se possível, tente fazer uma reserva financeira. Segundo, começar a vender, né, fazer o trabalho concomitante, né, você trabalhando ali no seu CLT, carteira assinada, e começar a vender, né, os produtos, né, e você vai fazer uma análise, né, de como está ocorrendo esse processo transicional, né, de transição, né. Semanalmente você senta e analisa, né, essa semana eu consegui vender 4 bolos, eu tive um feedback do cliente de que o meu bolo, ele achou bonito, mas a massa estava um pouco seca, né? Opa, peraí, então eu tenho que ver, alguma coisa está errado aí no meu processo, né? Porque a gente tem que ter esse retorno do cliente. Nem sempre o cliente, ele te dá esse retorno, te dá esse feedback. E existem várias maneiras de você, de maneira delicada e que você também não constranja o cliente, solicitar esse feedback dele, né? E para que você saiba como que está sendo, né, o seu processo de transição, né, que você está iniciando. E você pode ser claro, você deve ser claro, né, e sincero com o seu cliente, né? Você entra em contato com ele 2, 3 dias depois
Olá, fulaninho, falando o nome da pessoa, né? Olá, fulaninho, tudo bem? Estou entrando em contato para saber o que você achou do bolo que você comprou da gente. Se você puder me dar um retorno do que você achou, porque eu estou iniciando e para mim é muito importante ter esse feedback, essa opinião sendo positiva ou negativa para que eu melhore, né, e possa estar fornecendo para você e para outras pessoas o meu produto. Seja sincero. No momento que você é sincero, você é verdadeiro, né, você pode ter feito uma lambança, né? Você entregou um bolo que você achou que estava maravilhoso e o bolo estava, sei lá, solado, né? O seu cliente vai falar, poxa, peraí, ele está começando agora, ele realmente quer saber, ele quer melhorar, vou dar uma segunda chance para ele, né? Então, assim, sempre sinceridade com o seu cliente é a melhor coisa, né? E isso não só quando você estiver iniciando, mas no decorrer de todo o seu processo, né? É a melhor forma de você mostrar para o seu cliente de que ali existe verdade, né? De que você não quer, em momento algum, tentar, né, levar vantagens, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa, eu anotei aqui alguns pontos, né? Além de você conseguir tentar fazer uma reserva, né, financeira, até mesmo para que no momento em que você saia do CLT, você consiga continuar arcando com os seus gastos mensais, despesas, contas, né? Até você possa se estabelecer, né? E no momento em que você decide, não, opa, já estou aqui há 6 meses, já estou aqui há 1 ano, né, trabalhando, fazendo essa jornada dupla, e eu semanalmente venho analisando, né, o meu desenvolvimento, né, como empreendedor, né, tá melhorando, tá crescendo. Esse é o momento de eu sair, eu consigo, né, arcar com os meus gastos, né, com o valor que eu recebo do que eu estou empreendendo com bolos. Tomou a decisão, né, e aí mais do que nunca você vai ter que dar todo o gás, né? E dar todo o gás não significa você trabalhar, né, mais do que 8 horas, que é o que geralmente quem tem carteira assinada trabalha, né? Você trabalhar mais do que 8 horas empreendendo. Pode ocorrer semanas que isso aconteça, sim, mas esse não é o objetivo. Você está saindo do CLT, né, por alguns motivos. Pode ser porque você não está satisfeita mais em ter essas regras, entrar às 8, sair às 5, entrar às 9, sair às 18, né? Você quer ter tempo livre, você não está satisfeita com a função que você exerce, né? Você não está satisfeito porque você não tem tempo, né, para a pessoa com quem você vive, para os seus filhos, né? E no momento em que você empreende, né, você consegue fazer essa administração. Hoje, quinta-feira, né? Não, eu me programei e na quinta-feira eu não vou trabalhar, né? Eu posso, essas horas, né, que da quinta-feira eu não trabalhei, eu posso distribuir ela nos outros dias, eu posso jogar para um final de semana, ou até mesmo, de acordo com o volume que eu tenho de vendas e com o valor que tem cada produto, eu posso me dar um luxo depois de um determinado tempo. Não é nem luxo, na verdade, a palavra correta. Eu acho que a palavra eu posso me dar esse conforto, né, no momento em que lá atrás, né, eu investi para que eu pudesse, né, diminuir a minha carga horária de trabalho, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar colocando aí. E boa noite para todos que estão entrando aqui. Eu já vi que entrou um monte de gente aqui. Delícias da D, Jurema, Doces Sonhos, Oliveira Jocine, seja bem-vindo, Geisa, Leci, Miriam, Dorinha, Amorim, sejam todos muito bem-vindos aqui à live dessa maratona dos bolos afetivos,
E continuando, né? Então, assim, não existe, né, alguém que vá falar para você, olha, você deve sair, você não deve sair. Essa decisão que tem que tomar é você mesmo. Mas se você tem, né, a possibilidade de ter orientação, né, e alguém que te apoie, né, e apoiar pode ser financeiramente, pode ser te dando instruções, né, de como a melhor maneira de você fazer esse processo transicional, né? E eu acabei não contando, né? Sair, né? A empresa que prestava serviço para a empresa que eu trabalhava, né? A empresa terceirizada, ela mandou todos os funcionários embora. Eu fui estudar, fazer alguns cursos dentro da área de confeitaria e fui também estudar para fazer concurso. Vi que não era minha. E eu comecei, né, a trabalhar, né, a vender bolos, né, e ao mesmo tempo, como eu tinha carteira assinada e trabalhava já como pessoa jurídica, né, dentro da biologia eu fazia alguns trabalhos de licenciamento ambiental, né, como PJ. E eu continuei fazendo esse trabalho de pessoa jurídica, né, de licenciamento ambiental. Isso eu permaneci por quase 2 anos, né, quando eu, de fato, vi que eu poderia, sim, estar deixando todo esse lado da biologia, não só a carteira assinada, mas também essa parte empreendedora da biologia e focar naquilo que eu estava vendo que vinha crescendo a cada dia. E eu comecei a empreender em um momento em que todo mundo estava fechando as lojas. Eu abri, né, que não chamava Diva Confeitaria Festiva e Afetiva, chamava Delícias da Diva, em 1º de fevereiro de 2020. E a pandemia chegou, foi decretada a pandemia, se eu não me engano, dia 16 ou 17 de março. Né? Então, 1 mês e 15 dias depois. E aí eu falei, opa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Falei assim, não, tô sim, porque eu me preparei para isso, né? Eu estudei, né? E eu me preparei e eu sei que eu tenho sim capacidade, né, para seguir em frente, mesmo, né, sendo um momento de grande transtorno econômico que foi mundial, né? E que agora que tudo está começando a entrar dentro da normalidade. E eu já estava preparada para um momento em que não existia pandemia. E aí eu tive que sim, né, mostrar, né, não só para mim, que era possível, né, eu dar continuidade, né, e me reinventar. E foi então que começou, né, a surgir, né, o método, né, bolos afetivos. Porque foram sacadas que eu comecei a ter, comecei a empreender essas sacadas e essas sacadas começaram a ser aceitas por todos os clientes e os clientes começaram a se sentir, né, abraçados pelo aquele meu produto, né, em que para muitos seria supérfluo naquele momento em que todo mundo tinha que guardar dinheiro, porque a gente não sabia como iria ficar a economia, como a gente ainda não sabe até hoje, mas em 2020, né, foi muito mais complicada essa situação. E algumas coisas que eu ensino dentro do curso Método Bolos Afetivos, né, não foi apenas a receita em si do bolo, um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, um bolo de milho. Isso você encontra nessas confeitarias de rede, né? Não preciso citar nomes aqui, mas tem várias redes desses bolos caseiros que vendem em supermercado, em padaria. Você encontra um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, um bolo de fubá. Mas tudo que envolve
né, a entrega desse produto, né? E alguns exemplos do que tem, né, e que seriam objeções, né, para quem nesse momento estava guardando dinheiro, né, e resolveu comprar, né? Porque bolo, a princípio, não é um item de primeira necessidade, né? Um item de primeira necessidade é arroz, feijão, uma proteína, né? Mas esse bolo afetivo, né, se tornou, entre aspas, de primeira necessidade, como um conforto, né? Nesse momento em que todos estavam presos, enclausurados dentro de casa, né, por causa da pandemia. Todo mundo pedindo as entregas residencialmente, né, devido ao vírus que estava com grande força. Dessas sacadas que eu tive foi há quantos anos eu, Diva, não recebo uma carta escrita à mão? E aí vai a pergunta para vocês. Há quantos anos, né? Aí vocês podem me responder, me responde aí nos comentários. Há quantos anos vocês não recebem uma carta escrita à mão? Né? Eu, particularmente, posso dizer assim que há uns 10 anos que eu não recebia uma carta escrita à mão, né? E falei assim, gente, o que todo mundo, né, fazia antigamente, né? E era uma coisa que as pessoas paravam, né, para pensar, né, e escrevia para aquela pessoa, né? Então tinha sentimento, né? Tinha afeto. E eu falei assim, é isso. Né? A carta, passei a cada produto, gente, mosquitinho aqui, a cada produto que eu entregava, né, seguia junto uma carta escrita à mão por mim. No início não eram muitos bolos, então era super tranquilo, né, escrever, né, a carta e sempre no momento em que o cliente entrava em contato comigo, eu tentava pegar dele o máximo de informações, né, do porquê que ele estava comprando aquele bolo, qual era o motivo, né, para que era, se era apenas para comer no café da manhã, no café da tarde, ou se era uma reuniãozinha, né, um aniversário que ia cantar parabéns, porque se não tinha mais festa de aniversário, 20, 30 pessoas, eram só quem residia ali dentro do mesmo imóvel, né? Então, eram bolos menores, bolos mais simples. E a partir dessas informações, eu escrevia a carta, né? Baseado naquilo que o cliente tinha me dito e daquilo que eu estava sentindo. E os clientes começaram assim, nossa, né? Assim, que coisa boa, assim, tantos anos que eu não recebo, nossa, que carinho, nossa, que atenção que ela teve, né? Porque eu falei que esse bolo seria para comemorar o aniversário do meu esposo, né? E como está todo mundo recluso, né? As reuniões passaram a ser virtuais, né? Até o cantar parabéns, né? Virtual, pelo WhatsApp, pelo Zoom, né? E de estar recebendo esse carinho, esse afeto, né? Foi um período em que houve um grande índice de pessoas com depressão. E receber uma carta, né, é uma forma, né, de aconchego, de abraço, né? É o que eu acho que já acabou virando um bordão meu, mas o bolo, para mim, para Diva Confeitaria Festiva e Efetiva, né, o bolo é um abraço materializado. Então é isso que eu ensino dentro do método Bolos Afetivos, né? E isso e muito mais coisas, né? E tem várias coisas que eu fui agregando aos poucos e que eu fui vendo isso dá certo, isso não dá certo, né? Algumas dicas, até mesmo de clientes, né, que eu fui agregando aos poucos, né? E que com isso fez com que eu crescesse, né, dentro de um momento em que todos estavam fechando, né? E a partir daí,
no ano seguinte, que foi 2021, que já tinha vacina, né, a primeira dose, eu não lembro se já a segunda dose já estava disponível ou não, e que as coisas começaram a entrar numa certa normalidade, né? Esse meu crescimento, né, dentro dessa minha proposta, né, de bolos afetivos, né, passou a ser difundido, né, boca a boca, né, e eu passei a ter interesse, quer dizer, eu passei a ter, não, alguns jornalistas passaram a ter interesse, né, por esse novo formato, e aí tem várias reportagens minhas, né, falando sobre, né, o produto em si. E isso vocês podem pesquisar, basta ir lá no Google, né, dá lá um Google lá, Diva Confeitaria, Diva Oliveira Confeitaria, Diva, ou se não joga tudo, Diva Confeitaria Festiva e Afetiva, né? Vocês vão ver que tem várias reportagens, né, falando sobre esse novo método, né, esse novo tipo de produto, né, que eu passei a oferecer para os clientes e que se tornou, para quem é aqui do Rio de Janeiro, né, que nós somos do Rio de Janeiro, um grande sucesso, né, um crescimento. E a partir daí começou a surgir, né, o ano passado, 2022, algumas pessoas, né, me perguntando: Diva, você dá aula, né, você ensina, não sei o quê. E como a minha primeira formação, eu fiz a graduação com licenciatura e bacharelado, né? Então eu tenho esses 2 diplomas, né? Inicialmente eu só iria fazer o bacharelado para trabalhar com pesquisa, que eu trabalhei durante alguns anos com pesquisa na área de botânica, mas eu também fiz a licenciatura e, por coincidência, dei aula durante alguns anos, né, em ensino médio. E eu falei assim, por que não agregar aquilo que eu já exerci durante alguns anos, né, que foi a licenciatura, mas agora ensinar, né, confeitaria, ensinar aquilo que eu vejo que pode melhorar a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, né? E de tudo que eu passei, né, e que eu consegui assimilar, né, eu quero passar para vocês, né, como já tem alguns alunos, né, para novos alunos, né, todos os gastos que eu tive desnecessários, né, todas as dificuldades, né, vocês não precisam passar por isso, porque no método Bolos Afetivos, né, eu já ensino, né, eu já pulo esse passo para vocês, né, vocês já entram, né, sabendo o que deve ser feito e de que forma deve ser feito, né, para que você comece a vender a partir da primeira semana, né, e que com a venda, né, de 2 bolos você consiga, né, pagar o seu curso, né, e que você consiga, né, ter a renda de pelo menos de 3 a 5 mil reais mensais, né, para que você possa, né, deslanchar. E então, assim, não, é o que eu sempre falo, assim, não deixe, né, o trem que está passando ali na estação, né, seguir viagem sem você, né? Se você está naquele momento, né, você é dona de casa e quer uma renda extra, né? Você que tá na sua carteira, né, tá com carteira assinada, tem um emprego, né, e você quer ter uma renda extra, ou você não tá feliz com o que você trabalha, né, comece nesse processo transicional, né, você, né, que já empreende, você que já é confeiteira e quer ter um plus, né, quer ter produtos que tenha um valor de venda, né, agregado maior, né, você não precise trabalhar de 8 da manhã a 10 da noite na cozinha, né, que você possa vender uma quantidade menor de produtos com um valor agregado maior, né, e ter uma renda maior, né, tudo isso eu mostro para vocês e que é possível, né, vocês terem esse desenvolvimento, esse crescimento, né, e passar a receber elogios de quem sempre
teve ali falando assim, essa daí, olha, acho que essa daí não vai em frente não, vai continuar aí só no bolinho mesmo, né? Tem mês que consegue pagar as contas, tem mês que não consegue, né? Então venha ser, né, uma das divas ou um dos divos. Sim, porque pode ter, tem meninos também confeiteiros, né? Então venha para nossa turma de divos e divas. Aproveita, entra lá no meu link da bio quando terminar essa live, né, e faça sua pré-inscrição, né, para nossa aula que vai acontecer no dia 20 de março, às 20 horas, onde eu vou revelar todos os segredos sobre o método bolos afetivos, né? O curso ele tem mais de 12 receitas, né? São as receitas que fazem tanto sucesso aqui no Diva Confeitaria e que com certeza vai fazer muito sucesso também na sua produção e com os seus clientes, os clientes que vocês já têm e os futuros clientes também que vocês vão adquirir, né? E vocês vão aprender também, né, a criar suas próprias receitas. Sim, eu ensino isso dentro do método Bolos Afetivos, porque muitas das minhas receitas são criações minhas, únicas, e que vocês vão ter acesso, né? Então, e vai ter muitos bônus, muitos brindes, né, para vocês que adquirirem o curso. Então, assim, não vai ter desculpa. Não deixe esse trem seguir viagem sem você. Embarque no vagão e siga com ele para voar. 2023 é seu. Então, até a próxima live, amanhã às 18 horas da nossa maratona. Tchau!